Pod do Arte, um podcast dedicado a falar sobre arte, cultura e educação. Oi pessoal, boa tarde, aqui é Patrícia Muniz, eu sou a fundadora do projeto Arte por Toda Parte. Eu idealizei o projeto. Eu vou contar um pouquinho do que é a nossa história para chegar até aqui, tá? O projeto nasceu de um sonho meu. Eu sou artista plástica, sou apaixonada por arte, pelo processo criativo e eu sou professora também. Então, como professora inquieta, eu chegava na escola para dar aula aos meus alunos e eu não me conformava com aquela sala fechada, um olhando na nuca do outro e principalmente tendo a arte como uma disciplina que você tem que, por exemplo, fazer lembrancinha pro Dia das Mães, sabe? Fazer presentinho do Dia dos Pais, porque para mim, no meu entendimento, a arte ela é muito maior que isso. Então, eu sempre fui uma professora inquieta, que levava os alunos para fora da sala de aula, que levava eles para pintar para fora, que explicava a história da arte, fazendo eles vivenciarem outras possibilidades de criatividade. Então, e eu sou uma pessoa muito ligada à saúde, eu gosto muito de alimentação saudável. E a gente começa a perceber que a arte ela tá em tudo. Quando você olha uma flor, é um desenho. Quando você olha uma fruta, você corta um kiwi no meio, tem todo um desenho ali dentro, né? Quando você corta uma morango, tem toda uma forma. Então, por que não usar isso como arte? E eu sei também que a arte ela atua no nosso cérebro, trazendo informações. Quando eu trabalho na maioria dos casos, as crianças elas adoram a aula de arte, porque é a hora que elas ficam descontraídas, assim como a educação física, né? Porque sai da rotina daquela coisa maçante de matemática, português, que tem o seu valor sim, mas essas disciplinas, elas podem enriquecer muito a vida do aluno. Então, eu como professora, eu sempre olhei esse lado. Então, eu comecei a pensar, se eu posso pintar uma tela, se eu posso pintar um muro, por que eu não posso fazer uma obra de arte com comida também? E olhando hoje que as crianças passam por tantos problemas, né, de sobrepeso também, né? Crianças com colesterol alto, com tanto diabetes. Hoje a gente vê crianças tão pequenininhas passando por tantos problemas. Por que não colocar a alimentação, a arte como uma coisa que elas amassem? E deu certo, gente. Tanto que essa oficina foi premiada pela Unesco e a gente ficou intitulado como um dos 5 projetos mais inovadores no Brasil. É uma oficina diferenciada, eu levo todo tipo de fruta na oficina, todo. Desde banana, mirtilo, fisales, pitaia, jaca, tudo. Eu levo tudo. E pasmem, tem crianças de 12 anos, professora, várias, tá? Que nunca comeu manga palmer, que nunca comeu... eu não falo nem framboesa, essas frutas mais diferentes, mas assim, fruta comum mesmo. As crianças têm acesso a banana, mamão, laranja e só. Nem abacaxi não tem. Então, ali eu levo uma mesa bem organizada, bem bonita, bem decorada. Eu cuido muito dos detalhes, sabe? E elas montam uma obra de arte comestível. Então, o projeto ele tem oficina de desenho, oficina de pintura, já teve de grafite, cerâmica e arte no prato. Em 2016 a gente ganhou o prêmio da Unesco e também fomos reconhecidos pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro como o segundo projeto mais inovador de Santa Catarina. O projeto nasceu lá em Santa Catarina. Então, voltando, quando eu era professora, gente, recurso zero. Eu ia na aula, eu era professora contratada do município e eu levei para o prefeito da época uma proposta. Falei, olha, eu sou professora e eu acredito que a arte pode muito mais. Assim, com a cara lavada, fui falar com ele. E ele comprou minha ideia. E você sabe que prefeitura é muito difícil de dar. Eles prometem um tanto e te dão 1/3 do que eles falam para você. Tudo bem, é comum isso, né? Mas desse um pouquinho que eu recebi, a comunidade abraçou e começou a crescer. As crianças tiram a camisa. E o projeto começou a crescer e começamos a ganhar material e começou a crescer até que apareceu na minha vida uma pessoa que falou assim, olha,
existe lei federal que você pode aprovar o projeto e conseguir recurso de empresas grandes para você fazer o seu projeto do jeito que você idealiza. E para mim, naquela época, imagina, eu não tinha conhecimento de nada. Eu pensava, nossa, uma lei. E depois disso, eu ouvi muito mal falar de lei Rouanet, né? Essa lei que todo mundo rouba, essa lei que desviam dinheiro. Eu falei, eu não quero esse tipo de coisa pra mim, porque nossas coisas sempre foi muito certa, muito na luta mesmo, sabe? E muito destinada às crianças. Então, começou assim. Eu aprovei o projeto. Eu contratei uma empresa que eu não entendia nada disso aí. Aí eu contratei uma empresa que escreveu o projeto, eu dei ok. Conseguimos aprovação, bem rápido. Para atender 4.000 crianças. E assim, era um valor muito alto para minha cabeça naquela época, né? E eu pensava, meu Deus, como eu vou fazer tudo isso? O primeiro ano, sabe quanto eu consegui de dinheiro das empresas? 0. Nada, só recebi não. Só que eu não desisti, gente. Quando isso foi colocado no meu coração como missão, como proposta, eu sabia que ia dar certo. Uma hora ou outra isso ia dar. Mas olha, por que eu tô falando isso? Porque se você tiver um sonho, um projeto, um propósito, não pare de acreditar nele no primeiro não, porque você vai levar muito não. Então, eu comecei a divulgar o que eu tinha feito, que eu acho que é a minha credibilidade como pessoa também. As pessoas me conhecem, né? As pessoas que viam o que eu fazia. Quando você faz uma coisa bem feita, não adianta. A coisa vai espalhando e quando você vê, cresceu. É exponencial depois, isso eu já sei. Então, eu comecei sendo patrocinada aqui em Londrina, mudei pra cá de volta. Eu sou de Londrina, eu sou natural de Londrina, minha família é daqui. Voltei a morar aqui. E a primeira empresa que me patrocinou, eu não conseguia mexer no valor e não conseguia fazer nada, porque a lei é cheia de regras. E quando você não tem 30% do valor captado, você tem que esperar ter para poder liberar o dinheiro para você poder começar a fazer alguma coisa. Então, mais um ano trabalhando na captação. E hoje, existem empresas sérias, graças a Deus, que trabalham com empresas. Porque para uma empresa patrocinar um projeto federal, ela tem que ser lucro real. Então, tem que ser empresas grandes, né? Então, eu esperei mais um pouco. E aí eu fui conseguindo a credibilidade de uma, de outra, né? E olha, empresas grandes, tá? Eu vou falar o nome de algumas aqui. Aviação Garcia, Brasil Sul, a Tata Motors, a Plaenge, que é uma construtora, a Yoshi, que é uma construtora também, a Sanepar, o Banco Sofisa. E aí, quando você consegue de um e faz alguma coisa, as empresas são sedentas por projetos sérios, sabe? É muito importante falar isso. E eu sou chata com projeto. Quem me conhece sabe, eu sou muito detalhista. Eu criei agora um manual de conduta, onde as pessoas que fazem parte da minha equipe têm que seguir no vestuário, na vestimenta, né? Na forma de falar, na forma de se expressar com a criança, na forma de lidar com a criança. Tem que ter horários definidos de entrada e saída. Então, assim, não é um festival de artista que não faz a coisa séria, não. É uma coisa muito séria. E dá muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo. Quando você tem um trabalho que é sério, você tem que se empenhar bastante. Mas eu sou apaixonada, né? Então, o ano passado a gente atendeu muitas crianças. E hoje eu tenho orgulho de falar que a gente atendeu mais de 14.000 crianças. E o projeto foi crescendo. Eu tenho ele em Londrina acontecendo em 2 lugares. Que eu tenho que falar, porque assim, meu coração ele transborda de alegria quando eu falo que eu tenho ele aqui. Eu trabalho numa escola só de deficientes visuais, que é o Instituto Roberto Miranda, que é um trabalho lindo, gente. Pensa, você poder pintar, poder fazer uma escultura sem enxergar nada. Então a gente criou a metodologia específica. Eu criei um plano, uma metodologia, uma apostila com as professoras do projeto. Eu tenho professoras excelentes que trabalham comigo. E a gente montou uma apostila que é um manual de como você trabalha no projeto. E fora, aqui a gente tem uma outra lei que o projeto foi aprovado, que acontece, eu chamo de polo, né? Eu tenho o Polo Londrina, aqui que é o Instituto Roberto Miranda, que é de cegos, de deficiência visual, e outra escola, que é o COL,
que é só com autista. Eu tenho um polo em Mauá da Serra, que é patrocinado pela SL Alimentos, que são 2 escolas, que o total são 300 crianças que já tem semanalmente, esse ano todo de 2023. Eu tenho um polo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estamos agora inaugurando um em Monte Alto, São Paulo, e um outro bem grandão, que vai ser patrocinado pela Nardini, que é uma empresa muito grande lá de Goiás, que vai ser o nosso Polo Goiás, Polo Alporé. E eu, nessa caminhada toda, gente, eu tô falando bem resumido, mas assim, são muitas experiências, né? Decepções também das pessoas que se aproximam querendo tirar vantagem do projeto, sabe? Que não entregam aquilo que você espera. Mas também eu tive a honra e a alegria de conhecer muita gente maravilhosa, sabe? Que tem amor pelas crianças, que dão sua vida, sabe? Que dedicam seu tempo para colaborar com elas. Que são muitas situações de crianças que têm síndrome do pânico, que se cortam, que são abusadas, que passam fome. A realidade não é brincadeira, é sério. Que são abandonadas em casa, sabe? Sem cuidados básicos de higiene, que vão para a escola para comer também, sabe? São muitos casos assim que a gente vem aprendendo e quando a gente chega com um projeto numa escola dessa, o valor que elas dão, sabe? É como se a gente fosse da família deles. Então eu falo, eu sou mãe de 4 filhos, mas eu te falo, eu tenho muitos filhos, que é filho do coração, muitos. E eu cuido deles como se fossem meus filhos. A gente leva presente, a gente arrecada. A gente é parceira das empresas, então tem empresa, a SL, não posso deixar de falar, ela doou na Páscoa, ovo de Páscoa, ovo lindo, sabe, perfeito, de boa qualidade, para a escola toda. Doou mochila, tem empresa que vai doar garrafinha, enfim, eles estão sempre tentando fazer o melhor. A gente tem sorte, tem empresas parceiras e conscientes, sabe? Então o projeto hoje está crescendo demais. Eu, como artista plástica, não paro também. Eu apresentei ele fora do país, apresentei ele na Inglaterra, em Portugal, em congresso, apresentei na Bélgica. Eu estou sempre conectada com pessoas que estão à frente, lideranças, sabe, de projetos. Estamos também conectadas com a Agenda 2030 da ONU, alinhadas com os objetivos de sustentabilidade. Então, são muitas demandas e é um trabalho incrível. Eu tenho a alegria de falar que a minha vida é dedicada a ajudar o próximo. Que, na verdade, assim, eu falo ajudar, mas quem se ajuda sou eu mesma, porque o tanto que a gente aprende, sabe? Quando eu vou numa escola dessa com a minha equipe, a gente volta e fala, obrigada, meu Deus, por poder vivenciar isso, por poder fazer parte e direcionar, sabe? Sem fraude, sem roubo. O dinheiro, eu dou muito valor pro dinheiro das empresas, então a gente direciona. Quando você tem um projeto federal, você tem que cumprir as regras, as regras que eles colocam, né? Então, por exemplo, eu tenho um valor destinado a uniforme, a pagar a equipe, a outro, enfim. Pro projeto acontecer, eu tenho que desenvolver todas as habilidades. Então, você seguindo os passos corretamente do que a lei manda, você pode fazer muita coisa, sabe? E o Projeto Arte por Toda Parte hoje tinha que desenvolver 12 oficinas. A gente já está chegando mais de 200. E eram 4 mil, a gente já atendeu muito mais. Então, a gente entrega mesmo muito mais do que o pedido. E é assim que... É muito orgulho, é muita alegria e espero que a gente possa crescer muito mais. A gente já tem convite para levar o projeto para fora do Brasil, para Portugal, para a África, e com certeza vão ser os próximos passos. Mas eu penso, não adianta nada a gente ir para a África, fazer um trabalho lindo lá, e aqui no Paraná ou em qualquer estado que a gente esteja, tem tantas crianças que precisam e nossa África está aqui ainda. Então é passo por passo, sabe? Gratidão, e pro ano que vem muitas novidades, porque eu acho que o projeto ele traz tecnologia, ele vai, a partir de agora vai trazer tecnologia também. Então, por exemplo, eu vou ensinar na sala de aula sobre o Monet, um pintor, né? Então, eu vou entregar para a criança um óculos virtual, de realidade virtual, e ela vai vivenciar a experiência
de ir lá na Casa do Monet, lá na França, que é um lugar muito lindo que eu já tive a oportunidade de visitar há muito tempo atrás. Ela vai ter a oportunidade de vivenciar um passeio lá. E, gente, o óculos é uma coisa incrível, porque dá a oportunidade para você vivenciar coisas que talvez não seriam possíveis nessa vida. Então é muito incrível. A gente está montando um programa todo. A parte manual, sensorial vai continuar. E agora vai acrescentar a parte tecnológica, que vai ser uma coisa muito, muito incrível. Eu já estou desenhando isso há algum tempo e logo, logo vai ser realidade para crianças que não têm essa possibilidade, viu? Crianças que nunca foram no cinema. O projeto já levou as crianças para cinema, já oferecemos já fizemos um cinema lá em Santa Catarina para elas, com o filme da Nice da Silveira, que é uma mestra, quem sabe de arte, terapia, vai saber quem é. Assista um filme, O Coração da Loucura, de Nice da Silveira. Foi uma psiquiatra que revolucionou um hospital somente com arte. E a gente vê pessoas, lá em Santa Catarina, eu tinha uma médica que era do posto de saúde, que trabalhava em parceria comigo. Então, como é que era? Eu atendia na escola e ela no posto. Então, ela era psiquiatra. Então, a gente percebia que conforme as crianças iam se desenvolvendo comigo na aula, ela conseguia, inclusive, retirar medicamento. Então, mostra aí que a arte ela é um poderoso remédio, um calmante para a alma das crianças. Para nossa alma, na verdade. Que não é só para criança, é para adultos também. Então, é um trabalho em conjunto. Mas o que eu quero falar que é isso. O Arte Toda Parte é um projeto lindo. Ele é mágico, ele é transformador. Ele nasceu em Santa Catarina, tá aqui no Paraná. E agora temos polo dele em São Paulo e em Goiás também. E logo trago mais novidades, tá bom? Semana que vem tem mais. Obrigada, gente, por acompanhar nosso podcast. E semana que vem tem muito mais. Um grande abraço, viu? E aí, curtiu? Compartilha esse podcast que semana que vem